Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, noticiário esportivo do Vasco da Gama, quentíssimo aí, com novidades para vocês. Jogador do Vasco detido lá no Chile, cara. Olha só, nome do Vasco da Gama aí nas páginas policiais. O seguinte, vamos falar aqui sobre a situação do jogador Terãs, martelo batido. E Laureano, e essas contratações que estão demorando, muitos nomes, situação do treinador, dá uma satisfação, Laureano, fala alguma coisa. A gente vai falar aqui sem maquiagem e sem sacanagem, certo? É o seguinte, eu peço a você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre a situação do jogador Palácios, cara. Não precisa nem colocar fonte, porque estourou agora na parte da tarde. Palácios foi detido no Chile por conta de violência doméstica. E o seguinte, ele teria uma arma e teria ameaçado a ex-namorada de morte, cara. Olha, é o seguinte, esses fatos precisam ser apurados, isso é uma coisa muito grave. O Ministério Público lá do Chile vai se manifestar e até então, simplesmente o Palácio vai ficar preso. A diretoria do Vasco está aí trabalhando nos bastidores para saber de fato o que verdadeiramente aconteceu para fazer uma nota aí. Agora é o seguinte, se ficar confirmado aí essa falta grave, olha, o contrato desse cara tem que ser rescindido. Se ficar confirmado. E é o seguinte, pessoal, contratação de peso, 8 milhões aí que o Vasco gastou nesse craque aí de seleção, segundo foi informado com aval da 777 Partners. Bom, o seguinte, deixe aí nos comentários, se você tivesse a caneta na mão, o que você faria aí com o Palácio? Bom, situação aí de reforços e treinador. Galera, é o seguinte, eu posso assegurar vocês aqui que o Vasco vai ter um time de ponta. Laureano, por que está demorando tanto? Eu acho, meus amigos, que houve um erro de comunicação. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. É o seguinte, a gente recebeu uma informação do Fábio Azevedo dizendo que o orçamento do Vasco seria de 600 milhões e várias informações aí, certo? Que a folha salarial do Vasco mensal seria de 20 milhões. Mas é o seguinte, eu acho que esse valor aí não estava pré-estabelecido pela 777 Partners. Por isso, o Paulo Brax foi à Europa para verificar esses valores aí. A informação que eu tenho, certo, é que a 777 Partners aprovou essa situação. O Paulo Brax vai dar uma entrevista coletiva, certo? Só que o Paulo Brax ele vai chegar no dia do jogo da seleção brasileira. Então, isso vai cair numa sexta-feira e só deve falar na segunda-feira, no dia 4. Então, vai demorar um pouquinho. Mas é o seguinte, vai ter a oferta pelo Andrei, tá?
o Andrei vai ser vendido e é o seguinte, o Newcastle não quer perder aí essa grana relativa ao Andrei. E é o seguinte, eu digo grana porque o clube europeu compra para poder revender depois. O PSG assinalou com uma proposta de 35 milhões de euros. O Newcastle disse que vai pagar a multa rescisória do atleta de 40 milhões. Se a 777 Parques, não tiver dinheiro, eles vão ser obrigados a montar um time, porque é o seguinte, vão vender o Andrei. Não vão vender o Andrei? Então esse dinheiro vai ser para colocar aí no time, certo? A gente vai cobrar aqui. Hoje eu estava conversando, inclusive, com meu amigo Vascaíno do Cerrado sobre isso. Bom, algumas negociações aí continuam em curso e as pessoas também me perguntando muito, Laureano, se a proposta já chegou ao Kashima Reysol, por que a situação aí ainda não foi batido o martelo sobre o Pedro Raul, certo? Também estou achando estranho, certo? O jogador já disse publicamente que quer vestir a camisa do Vasco, mas essa resposta aí dos japoneses está demorando. O seguinte, sobre essa situação aí do Terãs, martelo batido hoje, a gente vai falar aqui o que falou o Jorge Nicola. Vamos colocar aqui o que o Jorge Nicola falou, porque eu não vou falar mais sobre esse jogador aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui a situação toda que o Jorge Nicola falou para a gente. Sobre Davi Terãs no Vasco da Gama, contei para vocês que na última quarta-feira o Paulo Brax esteve em Gênova, na Itália, para se reunir com os dirigentes da 777. Um dos temas foi quanto o clube teria para gastar na compra do meia uruguaio que pertence ao Atlético Paranaense. Ainda não há proposta, mas consegui trazer novidades. Conversei com Mário Celso Petralho, o presidente do Furacão, e perguntei para ele, e aí, Mário, tem alguma oferta? Vocês já foram procurados pelo Vasco? A resposta foi, não houve proposta. Minha pergunta seguinte foi, se existe a intenção do Atlético em negociá-lo, e o presidente do Furacão disse o seguinte, abre aspas, se existir proposta, não venderemos. De maneira bem enfática, taxativa, assegurando a permanência do Terãs. Não diria que dá para cravar 100%. Então, meus amigos, é porque o meu Uruguai de 28 anos de idade tem a posição do Atlético, tá? E hoje, conversando com o pessoal lá de Curitiba, me informaram o seguinte, Laureano, se tivesse proposta pelo Terãs e pelo Pedro Henrique, o Atlético já teria vendido para o Vasco. O Atlético está precisando de dinheiro. 29 bilhões aí de um, mais 25 milhões de outro, Petralha não é maluco, não vai colocar esse dinheiro todo fora, certo? Então a proposta não teria chegado. Tem muito jornalista falando aí, a 777 Park não se manifesta, aí dá esse tipo de problema. Bom, sobre a situação aqui do camisa 10, né? O Vasco vai ter que buscar outro, né? Muito se falou aí da situação do Dela Cruz, do Ojeda, do Quinteiro, né? Jogadores que foram especulados no Vasco da Gama, e a gente espera aí que esses atletas aí, um deles possa chegar para agregar aí e vestir a camisa do Vasco da Gama. Sobre a situação do goleiro Kehler, para a gente poder finalizar aqui, o goleiro Kehler está insatisfeito, nesse caso houve a proposta, tá? É uma proposta aí, a princípio, de 3 milhões aí, que o Internacional fez jogo duro, não liberou o jogador, e o Paulo Brax quer pagar 5 milhões por esse jogador, de dólares, tá? Então é muita grana, é muito dinheiro envolvendo aí essas negociações. As outras negociações estão em curso, né? Então não adianta a gente ficar falando aqui nome de jogador por falar, certo? Na parte da noite, na nossa live das 21h30, a gente vai atualizar tudo para você. Perfeito? Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Não deixe de comentar, pessoal, tá? Obrigado.